Começar essa prosa com os amigos para falar a respeito de um pouco que a gente vem fazendo nas mídias sociais, né? Contar um pouco da trajetória de tudo que já fiz até hoje e também para trazer uns pontos que são de alta relevância do que a gente vem fazendo, como o projeto Proseando, que a gente trouxe no YouTube, que conta a história da nossa gente, história de homens, né, que transitaram e muito por esses corredores desta fronteira, homens que empurraram tropa por esses corredores, nos encontros dos cavalos, que viveram as distâncias, e junto deles também homens urbanos, que também fazem parte da história do Rio Grande, né? E é um projeto que os amigos que me acompanham nele já devem ter notado que ele está meio estagnado, né? E ele está estagnado por dois motivos. Um, pela correria, né, que eu venho tendo com Instagram, Facebook, rádio, e a parte da música também com os Chacreiros. O grupo começou a andar bem, e a gente vem tocando seguido, praticamente todos os finais de semana, na estrada, e aí alavanca aí uma correria durante a semana para poder sair no final de semana, que não é brinquedo. Então me falta um pouco de estrutura ainda para seguir com o projeto Proseando, mas a gente vai dar seguimento nele. Tem um projeto aí que está se criando e acredito que vai acontecer para a gente dar seguimento ao Proseando e trazer um pouco mais dessa indiada de campo, né? Visto que o apelo pelo Proseando é muito grande, a gente recebe mensagens de tudo quanto é canto do Brasil, né, e de fora dele também, falando a respeito dessa iniciativa de gravar o Proseando. Porque, na verdade, o Proseando é preservação, né? O Proseando era um projeto que nem era para ser meu. O Proseando era um projeto que era para ser do Rio Grande do Sul, né? Quem tinha que encampar isso era o Estado. Essa é a grande verdade. E contar a história da nossa gente, né? Reforçar ainda mais a nossa tradição, reforçar ainda mais a nossa cultura. Visto que há tanto segmento para a gente registrar, né, de pessoas importantes que fizeram e fazem, né, a cultura, fazem a tradição desse estado, que é riquíssima, né? Há tantas regiões que a gente pode chegar com isso, tantos lugares para serem visitados, tantas pessoas para a gente trazer para a mídia, para conhecer a história. Quantas histórias de vida não deve de ter nessas regiões, né? Bastava a gente estruturar e dar seguimento a isso. Mas vem aí, em breve, pelo que eu estou notando, uma estrutura boa para a gente fazer isso, né? Trazer as histórias dessa gente e trazer essa preservação que eu estou sempre falando. Tem um monte de gente fazendo nesse segmento de cultura um monte de coisa e que dá para a gente registrar e para o povo, né, ver e futuramente netos, bisnetos dessas pessoas também verem as histórias delas contadas por elas mesmas, né? Eu sempre tive necessidade disso. Eu sempre enxerguei isso como um projeto de relevância muito grande para a cultura do Rio Grande do Sul, para as famílias, né? Preservação é necessário, porque tem um bordão muito antigo que diz que o povo que não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, né? É muito antigo esse bordão, né? Eu ouvi isso muito, né? E é necessário, né, as pessoas que virão daqui a anos frente a gente conhecerem, né, de fundo os seus próprios parentes, né, os esteios lá de trás, né? Imagine como é lindo, e vai ser lindo, né, um tataraneto sentar na frente do computador e ver as imagens do seu avô contando, né,
a base de lá, de tudo, de onde ele veio e a procedência desse tataraneto, ele enxergando isso contado pelo próprio avô, tataravô, bisavô. Isso é fantástico, né? Fantástico. Eu sempre fui encantado por isso. Sempre fui encantado pela história do Rio Grande do Sul. Vivo isso desde os meus 15, 16 anos, que eu me envolvo com o CTG, né? Eu, na verdade, venho do palco da arte declamatória, né? Eu acho que isso fundamentou o que eu faço hoje. A declamação fundamentou o que eu faço hoje, porque a poesia tu conta várias histórias, né? Tu passeia pelo cenário rio-grandense, né? E a poesia te dá isso, porque são várias histórias que tu conta, são vários fatos retratados nesses poemas, histórias do Rio Grande, né? Contos particulares, né? Histórias que foram verídicas, que tu traz para dentro da poesia, para cima dos palcos. A música vem com isso também. Eu sempre digo que a música, a poesia, a escrita, ela é muito forte dentro desse movimento e muitas vezes ela não tem o certo zelo, o certo cuidado que deve de se ter com ela, porque ela influencia muito, a poesia influencia, a música nem se fala dentro desses palcos das CTGs, então é necessário que se tenha um crivo muito grande com quem sobe no palco, né? E o músico que se diz gaúcho, ele tem que ter muita responsabilidade com a própria pilcha, né? Porque ele representa um povo, né? Ele representa uma história. Sempre foi baseado nisso, né? Todo esse movimento tradicionalista. Então, há que o movimento tradicionalista há que se ter um cuidado muito grande com a música que hoje é tocada dentro desse centro de tradições, né? Já tivemos momentos piores. Essa é a grande verdade, né? Hoje eu enxergo diferente um pouco esse cenário. Hoje nós temos vários grupos fazendo uma música crioula, levando o regionalismo com muita força, né? E com muita determinação. São vários os grupos, né? Nós tivemos pessoas que vieram abrindo esse caminho, né? E nesse caminho nós tivemos pessoas que destoaram muito desse canto gaúcho, desse canto fandangueiro também. Veio muita influência de fora e eles dominaram um bom tempo, né? Um bom tempo eles dominaram os CTGs, dominaram os eventos gaúchos e acabaram que com isso, com essa ruptura com esses grupos, os movimentos, os CTGs acabaram muitos vivendo de jantares bailes com grupos pequenos. E hoje parece que a gente vem enxergando que os CTGs vêm se reestruturando de novo, né? Pelo menos é o que eu enxergo andando pelo Rio Grande. A gente vê CTGs aí com uma criançada dentro, famílias dentro desses CTGs e cultuando muito a história e a tradição do Rio Grande. E junto disso, eu tenho visto que grupos gaúchos vêm conseguindo, né, um certo espaço dentro desses CTGs e parece que a evolução vem, embora nos atropelando, a nossa cultura de raiz vem novamente se reacendendo. É o que eu enxergo por onde ando com os chacreiros, né? A gente mesmo, que tinha pouco espaço, né, dentro desses eventos, a gente não era conhecido. E hoje a gente canta uma música crioula e a gente é chamado direto para dentro dos CTGs. Hoje, se a gente está sendo chamado, não é só a gente que está sendo chamado, né? São vários os grupos nesse segmento que também estão sendo chamados. Isso é lindo, isso é muito lindo, né? Então eu digo para os senhores que o Proseando, em breve a gente retorna com força total, né? A gente vem mais estruturado para fazer esse trabalho. Eu quero recorrer a algumas instâncias, se Deus quiser vai dar tudo certo, a gente poder conversar com esse homem de campo dentro do seu habitat natural, né? Que é dentro do galpão, né? Na mangueira, sair para o campo, a cavalo e registrar esses locais. Eu acho que isso é de suma importância também. Pretendo tocar para frente esse projeto. Venho, vou dizer para os amigos, apertado de tempo mesmo, porque eu faço um trabalho dentro do Instagram hoje. Hoje,
22 de setembro de 2023, eu tenho 163 mil seguidores no Instagram. Inclusive, o senhor que não me segue no Instagram, aproveita lá, vai lá no Instagram, entra lá, @Gerson Brandolt, e já me segue lá no Instagram para ver o que a gente apresenta lá. São vídeos engraçados que eu tenho ali, desse mundo de campo, né? E me chega vários, né? Vários. E a gente tira de dentro das cenas, né? O Tertuliano, esse personagem que eu tenho, que eu criei, tira dentro dessas cenas a parte engraçada, né? Muitos às vezes até não entendem, né? Que a gente vê num contexto geral, nem o acontecimento com aquela pessoa, mas sim o acontecimento, né? Porque isso volta e meia acontece, não só dentro das estâncias, como dentro das cidades. Há um ano atrás, nem isso, há 10 meses atrás, eu tinha 19 mil seguidores no Instagram, né? E quando a gente entrou com esses vídeos engraçados, o Instagram estourou. E aí a gente tem hoje no Instagram, tem no TikTok também, um trabalho nesse lado, da nossa região, do Rio Grande do Sul. Eu trago bastante coisas ali dentro, engraçadas, e é uma coisa que deu certo. E com isso alavancou algumas empresas que trabalham comigo, e eu presto com esse personagem trabalho para várias empresas, e demanda tempo, né? Gravações, né? Ideias, é tudo eu que monto, tudo é feito no improviso. Então demanda muito tempo, rouba tempo, né? E por isso, e mais a rádio, e por isso que a gente deu uma segurada no YouTube e nessas gravações, porque há deslocamento, tem que marcar a hora para gravar, né? Tem que ser horário que as pessoas possam gravar também, então tudo vai influenciando, e tudo vai demandando tempo, né? E agenda, e aí a coisa atropela, né? Mas se Deus quiser, em breve a gente volta com essas gravações dessas entrevistas, que realmente são muito bem assistidas, e eu fico faceiro com isso. Foi uma coisa que eu sempre quis fazer, né? Eram estas entrevistas, e hoje elas aconteceram rápido no YouTube. Como é que tá? Eles vão demorar. Aconteceu os desfiles do 20 de setembro, e muita gente para com os cavalos aqui no parque, né? Então depois que acontece o evento, o pessoal que lida aqui no parque dá manutenção, faz a limpeza, né? Tem uma equipe diferenciada. Esse parque aqui no Alegrete, onde eu gravo seguido, o parque do Sindicato Rural, é bárbaro, né? Olha que a gente anda por aí, já tem visto parques maiores, mais bonito que nem esse nosso parque. Tu chega, parece que está entrando numa estância, né? Tipo CTG Farroupilha, assim. É muito lindo, lindo mesmo. Já tá ré, parede? Não, é ré, primeira não adianta. É pra trás que tu tem que ir. Ah lá, puxa. Tiraram a ré daí, che. Tiraram a ré de dentro da caixa. Não tem ré, rapaz, do trator. Então demanda muito tempo para a gente poder fazer, né? Mas eu estou organizando, na verdade, a vida para esse 2024, para a gente trabalhar ainda mais isso, né? Porque a rede social hoje, YouTube, Instagram, Facebook, hoje ela tem uma demanda muito grande, né? De gente que assiste, e a gente tem um produto, né? Na verdade, isso é um produto. Esses homens de campo, essas histórias, né? Esse meu próprio personagem, o Tertuliano, é um produto que vende bem. Então eu venho cuidando com muito zelo dele para isso, para ele acontecer, para a gente poder trabalhar na rede social e ter o tempo para fazer essas entrevistas, né? E o Tertuliano, às vezes também, alguns não compreendem o Tertuliano, né? O Tertuliano é uma mescla de todos esses homens de campo. O linguajar do Tertuliano, ele é completamente verdadeiro, né? Eu tenho que trabalhar com a verdade, embora ele seja um personagem, né? Tudo que acontece com ele são coisas que acontecem com o homem rural, né? Essas tiradas de fala, essas tiradas de ditados, né? Fala que às vezes parece que está bravo,
Esse o homem rural, ele é assim, o da fronteira nossa aqui, que é a imagem dele. A imagem dele é toda em cima do homem da fronteira, em cima da vivência que eu tive, né, com esse homem. Eu desde os meus 15 anos que eu me envolvo com rodeio, me envolvo com cavalos, né. Hoje não, porque a rádio me toma tempo, a música me toma tempo, a própria rede social me toma tempo, né. Então hoje eu não tenho mais a minha vivência dos meus 15 até meus 40, foi campo, né, foi completamente campo, sempre. Então eu convivi e vivi um tempo muito lindo com muitos homens de campo, domadores, né, peão de distância, capatazes, gente do nosso convívio, que a gente encontrava meio que direto dentro desses rodeios. Então a linguagem deles eu tenho, porque eu venho dali, né, daquele mundo ali. Então é diferente a linguagem que eu trouxe para o rádio, por exemplo. Eu comecei a fazer rádio com 40 anos. Eu tenho 14 anos de rádio. Eu nunca trabalhei com rádio. O rádio fez parte da minha infância, quando guri. Eu acho que é de lá que eu acabo trazendo, com o tempo, cheguei no rádio por isso, pelaquela infância de rádio AM que eu sempre tive em casa, com o pai e com a mãe, né? Sempre escutaram rádio. E acabei vindo a música me trazendo para o rádio. Mas eu comecei no rádio com 40 anos. E era a ideia que eu tinha, por eu escutar rádio e ver que muitos dos locutores de rádio não tinham a vivência do campo, né? E os que tinham vivência do campo já tinham ido, que eram os que eu escutava, né? Porque o campo era muito mais presente naquela época do que hoje, embora a gente tenha todas essas mídias sociais mostrando o campo, mas a vida era mais tranquila. Hoje não, tu vive num mundo globalizado, né? Então você convivia mais com o simples antigamente. Então eu sentia falta daquilo no rádio. Quando eu venho para o rádio, eu trouxe tudo aquilo, né, que eu sempre quis colocar no rádio. E a minha programação ficou completamente diferente do que fazem os outros, né. Embora eu tenha começado meio queixo duro, né, eu não parava muito, né, louco para ir embora. Mas fui me domando, né, fui me sujeitando, daqui a pouco estava escamuçando para os lados. E aí aconteceu que o rádio acabou, junto com a música, mudando completamente a minha vida, né? Eu comecei a fazer outras coisas que eu não fazia, inclusive a rede social, pelo rádio. Comecei a conviver com gente que eu não convivia, né? Comecei a conviver com empresários que eu não convivia, eu sempre convivi com o meio rural. Então foi muito interessante a guinada que deu em 14 anos e saber absorver isso, né? Saber enxergar isso e saber evoluir com isso, né? Isso não é todo mundo que consegue fazer, né? Essa é a grande verdade, né? Mas sempre, essa poesia sempre me acompanhando, essa arte declamatória, ela sempre me acompanhando, né? Porque tudo que o tertuliano faz, os gestos, os trejeitos, entonação de voz, as caras, né? Os bordões, isso tudo tem declamação junto. Isso tudo tem a parte cênica da declamação, né? Eu carrego isso, assim, porque há muitos anos que eu fiz isso. Eu fiz dos meus 16 até meus 40 isso, né? Esses palcos de poesia sempre foi. E depois veio a música e a escrita, que eu sempre gostei também. Então eu trouxe tudo isso para dentro do rádio. E tudo que eu faço no rádio hoje, a arte declamatória está junto, né? As tiradas, os bordões, né? Chapa com um, chapa com outro. E a gente tem escutado aí num monte de rincão, fora do Rio Grande também, né? A gente recebe mensagem de tudo quanto é canto. E o que acontece? Com essa função do Instagram, ter essa monte aí de seguidor, né? 163 mil, isso acaba vindo pro rádio também. As pessoas começam a ter no Instagram e começam a te escutar também no rádio, baixam os aplicativos da rádio e escutam no rádio. Então isso é espetacular, né? A gente recebe mensagem de tudo quanto é canto, né? Que estão te escutando. Então uma coisa vai linkando a outra. Mas tu tem que trabalhar para isso acontecer, isso não acontece da noite pro dia, né? E tu tem que ter inspirações, tu não pode querer copiar o que os outros fazem, né? Eu acho que é um dos grandes erros de quem trabalha com isso, é tu querer imitar os outros. Não, tu tem que ter referências, né? Por exemplo, eu tenho uma referência do Nico Fagundes muito grande em causa, né? Porque eu me criei ouvindo, né? O Nico conta causa. Inclusive sou Fagundes também, não sei se sou parente deles, mas tenho Fagundes no sangue também. E às vezes nos trejeitos tem algo do Nico, né? Mas é inspiração.
tem nada a ver com o que o Nico fez, né? E quem sou eu para chegar perto de um Nico Fagundes? Deus o livre, para mim, um dos meus ídolos, na verdade, sempre foi o Nico Fagundes. Porque o Nico, tô olhando ele numa apresentação num programa em Gaúcho quando começou, tô olhando a apresentação dele num ao vivo, tu enxergava um homem gaúcho, enxergava nos trejeitos, né, na fala, ele tinha esse conhecimento do que era o homem da estância, do que era o homem do campo, ele tinha nos trejeitos da fala. Tu via nas expressões dele que ele era conhecedor daquilo, um homem muito estudado, né? Então a gente tem essas influências, carrega essas influências, né? Sou admirador muito da obra dele, né? De tudo que ele construiu dentro do rádio e dentro da TV também, né? Sempre fui apaixonado pelas músicas do Zé Cláudio Machado, que era outro que eu, como um cantor gaúcho, também sempre trouxe no canto, no jeito de se expressar, o homem do campo, né? O Zé Cláudio era diferente. Tive a oportunidade de já no fim da vida dele ainda vê-lo, né? Cantar ao vivo aqui, ali naquele galpão ali, num evento que aconteceu no Alegrete, e abrir um show do Zé Cláudio Machado. Para mim é uma das lembranças mais lindas que eu gravo e tenho gravado na memória nessa função da música. É esse momento para mim levo pro resto da vida, porque era um cantor que um intérprete que eu sempre admirei, né? O Zé. Então são essas coisas que vão, né, colaborando para tudo que a gente faz, né? São na verdade conhecimentos que tu vai adquirindo através do tempo, cargas positivas que tu vai colocando para dentro da carroça, né? E vai te dando suporte para te fazer o que tu faz hoje, né? E acredito que a gente está num caminho bom, acredito que a gente tem muito que evoluir ainda, sempre aprendendo, né? E há sempre essa necessidade de se aprender, e há sempre a necessidade também de se alcançar a mão para quem vem na estrada, né? Seja na parte de demonstrar alguma coisa de positivo para que a pessoa evolua, sendo para ajudar alguém que precisa. Isso é de suma importância que a gente faz, porque é outro bordão que eu acho lindo também: ninguém colhe sem plantar, né? Então no momento que tu começa a plantar coisas boas, tu começa a buscar coisas boas para ti e repartir essas coisas boas com os outros que estão à tua volta, quem tu pode alcançar com o que tu faz, a tendência é evolução em todos os sentidos, Então, meus queridos, era essa fala que eu queria ter com os amigos hoje. A gente em breve traz mais gente no Prosendo, se Deus quiser e Ele era querer, para a gente dar seguimento, né, a esse projeto aí. Tá bueno? Um baita de um abraço, e qualquer dia eu volto com outro vídeo para contar um pouco da minha história, um pouco da minha infância, da minha gente, embora você já saiba um pouco do que a gente é, um pouco do que a gente faz, né? Baita de um abraço cheio.